Imagine a seguinte situação. Você é um jovem adulto cheio de dívidas e ainda tem que lidar com mais contas agora que você mora sozinho. Ou quase isso. Mas de repente você foi selecionado para fazer um teste apenas com pessoas que têm um certo nível de TDAH. E ao final de 8 sessões, feitas uma vez por semana em horários totalmente flexíveis, você receberia um cheque de $1000. Atraente, não acha? Pois bem, é nesse cenário que o protagonista dessa história que eu vou contar para vocês se encontra. Meus caros, com vocês, Clinical Trial. O jogo já começa já dentro da clínica na qual recebemos a proposta. A sala de espera parece ser um lugar bem comum, porém, nela há um aquário gigante e chamativo bem em seu centro, e isso é claramente uma isca para quem tem TDAH. Enfim, tocamos a campainha e esperamos ser atendidos. É quando um homem de casaco preto aparece, e apesar de se olhar bem sério, ele parece ser quem estávamos esperando. Ele então se aproxima e nos cumprimenta. E claro, também nos apresentamos, informando também que estamos ali pela grande... para colaborar com a pesquisa. Com o passar da conversa, podemos observar um diálogo bem frio e mecânico entre esses dois, o que é um tanto desconfortável. Lee, como é chamado doutor, nos pede para entregarmos o cartaz da proposta, dizendo que só precisava conferir as informações no verso dele. E assim que entregamos, percebemos o quão imperativa essa garota era, já que ela sequer lembrava que havia um verso e ainda por cima riscou todo o panfleto. E assim que o doutor olha o verso, que diferente da frente do papel estava completamente em branco, ele nos solicita alguns documentos para verificar nossas informações básicas para o cadastro. Angel então entrega um documento rasgado, mas apesar disso, dá para ler as informações principais, incluindo seu nome, Angel Martinez. Eu recomendo que vocês guardem bem esse nome, ele vai ser bem importante mais pra frente. Enfim, após preencher a ficha, ele nos pergunta coisas básicas como altura, peso, se temos TDAH, o que é um tanto irônico já que esse teste é justamente para quem tem TDAH. Enfim, todas as respostas são bem vagas e ela parece não ter certeza do que está falando. Por fim, ele nos questiona sobre lidarmos bem com agulhas, o que já era de se esperar já que estamos participando de um experimento clínico. Ah, e só um pequeno adendo. Eu me refiro a Angel como a garota, a jovem, para não deixar o roteiro muito confuso. Mas apesar disso, Angel é gênero, o que significa que ela não se identifica com nenhum dos dois gêneros. Dito isso, de volta ao consultório, seguimos para dentro da sala onde são realizados os testes. Lá dentro, os procedimentos são bem simples, já que por enquanto o doutor apenas checa nosso pulso, nossa pressão e temperatura. E que incrivelmente a Angel está abaixo da média em tudo. O que eu sei que é a realidade de muitos jovens hoje em dia. Inclusive tu que tá me assistindo aí. Trata de se alimentar direito e tomar bastante água. Vai se cuidar. Por fim, o doutor diz que vai tocar o nosso braço, mas logo ele se corrige, perguntando se poderia tocar o nosso braço. Concordamos, então ele inicia a coleta de sangue. E agora está na hora de aplicar o medicamento no qual vamos ser as cobaias. E ele segue o mesmo procedimento. Pega a seringa e 1, 2... Ao finalizar, o doutor nos informa que devemos anotar qualquer tipo de mudança ou efeitos colaterais e o informar na semana que vem, finalizando assim a primeira das 8 semanas. Após uma rotina exaustiva, Angel agora em casa dá uma última olhada nas redes sociais antes de dormir. Podemos ver então que Angel é bem talentosa com os desenhos, possuindo até mesmo uma pequena comunidade de fãs que admiram suas artes que são... furries? Olha só, sem julgamentos, ok? Mas aqui nesse canal alimentamos a inclusão. Enfim, após olhar mais algumas mensagens, decidimos então dormir, já que é um novo dia. Chegamos atrasados dessa vez, mas independente. Tocamos a campainha, esperamos por Lee, que como de costume, parece até que bem rápido. Ele nos pergunta como estamos nos sentindo e na mesma forma distante, Angel responde gaguejando bastante. Lee, vendo isso, decide nos explicar como funciona o cérebro de uma pessoa com TDAH, o comparando com a cidade com o mau planejamento urbano, onde não há controle sobre enchentes, nem um sistema de abastecimento de água adequado, fazendo com que, enquanto umas regiões alaguem, as outras fiquem em extrema seca. Mas apesar dessa explicação, podemos ver a forma nervosa com que o doutor se porta, já que ele várias vezes desvia o olhar e frequentemente mexe nos dedos, o que são sinais claros de ansiedade. E rapaz, eu diria que não é apenas a gente que precisa de um medicamento milagroso. Enfim, seguimos para dentro do consultório mais uma vez. E após retirarmos nosso casaco e realizarmos todo o procedimento padrão, Lee diz que vai tocar o nosso braço, mas outra vez se corrige, dizendo que sempre esqueceu o roteiro. Mediante a isso, Angel questiona se ele já havia tido problemas com processos antes, já que ele parecia bem preocupado quando a perguntar se poderia tocá-lo. Porém, ele responde de maneira bem evasiva, nos dizendo que apenas estava seguindo ordens. Após permitirmos, ele inicia a coleta de sangue. Depois disso, o medicamento. 1, 2... Ao finalizar, Angel diz que está um pouco enjoada, mas apesar disso, ela segue com o procedimento.
E quando o doutor vai colocar o curativo, ela o questiona se ele não havia algum de outra cor, tipo um roxo, um azul. E ele de maneira fria diz que não. E segue com o teste. Ao final, relatamos que doeu. Um pouco mais da última vez, pelo menos. Mas nada tão grave. E ele apenas diz para continuarmos observando as possíveis mudanças. Literalmente cagando o que a gente acabou de falar. Assim finalizando a segunda semana. Assim que começamos, podemos notar algo bem diferente, já que tem uma pessoa ali no consultório. Talvez outra paciente? Enfim, mas antes mesmo que possamos nos preocupar com quem seja, o nariz da Angel simplesmente começou a sangrar do nada. E o que mais me impressionou foi a reação dela, que foi a mais neutra possível. E aqui podemos ver a definição de estoicismo. E assim como ela diz precisar de lenços, a figura ali no consultório automaticamente se vira, tipo aqueles treinadores Pokémon quando a gente passa perto, dizendo que tinha lenços. Bom, aceitamos a gentileza e pegamos o lenço. E conversando um pouco mais com a garota, descobrimos que ela também é paciente do Lee, já que ela parecia conhecer ele há bastante tempo. Bom, pelo menos há mais tempo que a gente. A garota então se despede, sem sequer se apresentar. Ela parece ser meio maluquinha, mas apesar de tudo, parece ser uma boa pessoa. Não muito depois da saída da garota, Lee aparece, nos explicando que agora que tomamos 2 das doses, precisaremos responder um pequeno questionário de sintomas semanais. Se tivermos alucinações, tontura, cansaço e essas coisas. Angel, como de costume, responde de forma bem direta, com bastante acho e talvez. Então ela decide dar a opinião sincera sobre as perguntas, dizendo ali que elas parecem ser meio bostas, já que elas são bem subjetivas e a Angel atualmente nem sabia de fato que ela tinha. E apesar de concordar, Lee diz que apenas está seguindo um roteiro, continuando com o teste. Lee outra vez diz que vai tocar o nosso braço, mas quando ele vai se corrigir, a garota afirma que pode. E então, 1, 2... Terminando a coleta de sangue, ele agora segue para a aplicação do medicamento. Mas Angel percebe algo diferente. Segundo ela, é claramente outro medicamento, já que até mesmo a cor é diferente. Porém, mediante a isso, Lee apenas afirma que é o mesmo medicamento. Mas após ser colocado contra a parede, o doutor se vê na obrigação de explicar. Ele então revela que o motivo da troca de cor repentina era por causa da mudança da fabricante dos frascos, que por trabalharem com temperaturas diferentes, fazia com que o medicamento mudasse de cor. Apesar de desconfiada, ela apenas aceita essa resposta. E após isso, 1, 2... A jovem diz que ardeu mais que das últimas vezes, o que faz o médico reafirmar que é a mesma medicação. A garota, apesar de não questionar, ela cita também o mal-estar que estava sentindo, que muito provavelmente era por causa da sua rotina exaustiva de trabalho, já que ela trabalha como atendente, e o seu chefe a ficar em horários horríveis. Horários esses que vão até meia-noite, mesmo ela precisando acordar às 6 no dia seguinte. Podemos perceber que Angel tem um grande problema em marcar compromissos ou até mesmo desfrutar um pouco da vida, já que ela trabalha em escalas muito aleatórias. E aparentemente, a Angel é mais uma vítima da escala 6x1. Estamos com você, Angel. Você vai conseguir superar. Então, após esse breve desabafo, ela se despede, encerrando assim mais outra semana. Chegamos mais uma vez atrasados. Desta vez, é 5 da tarde. E diferente das outras vezes, o Lee desta vez está fora do seu escritório, mexendo em seu computador. E é quando ele nos pede para aguardar. E então, o fazemos. E assim que paramos por um breve momento para olhar aquele aquário enorme, o doutor nos questiona se não gostaríamos de aprender um pouco sobre camarões de fogo. Bom, por falta de opções, decidimos então ouvir o que ele sabe sobre esses animaizinhos. Bom, após a longa explicação do doutor, ele nos pede para esperar só mais um pouco. Após a longa espera, desta vez, já dentro do consultório, podemos ver que Lee se atentou ao nosso antigo pedido. Lembra dos curativos coloridos? Pois é, o cara é muito bonitinho. Eu tô falando, tá pintando um clima entre esses dois. Mas eu acho que essa altura não é surpresa pra ninguém. Enfim, após a aplicação do medicamento, Angel diz que parece doer cada vez mais, o que faz o doutor se desculpar, já que ele acha que pode ser a mira dele. Porém, ele avisa que os sintomas podem começar a ficar bem mais aparentes, já que tomamos o medicamento há 1 mês. Após isso, ele nos libera, encerrando então outra semana. Chegando outra vez na clínica, podemos ver a mesma jovem da vez passada, que curiosamente sempre vem com a musiquinha animada, para quebrar o clima cinza desse jogo. E após nos apelidar de Tampinha, ela se apresenta então como Adri. E apesar de estar bem animada, ela parece estar bem cansada. Cansaço esse, causado pelo seu trabalho. Mas já que diferente de nós ela trabalha por conta, eu acredito que apesar de cansada ela tá bem. Adri nos diz que apesar de sério, Lee parece ser uma boa pessoa, e que talvez só precisasse sair do armário? Enfim, não demora muito para ela ir embora, e o clima esfriar novamente. Pouco tempo depois, Lee aparece,
novamente com aquele mesmo questionário roteirizado, mas dessa vez com leves mudanças nas perguntas. Mas eu não tô aqui pra ler nenhuma delas. É sério, já são 3 da manhã e eu ainda tô escrevendo esse roteiro. Se você estiver tão curioso assim, eu recomendo que você vá jogar o jogo. Continuando, mais uma vez no consultório, ele segue para a aplicação do medicamento. E 1, 2... Ao finalizar, Angel outra vez reclama da ardência, afirmando que parecia que a cada semana ardia mais. E assim que ela levanta da cadeira, ela diz que se sente um pouco tonta, e ignorando os avisos de Lee, afirma que consegue trabalhar. Pensa no empenho para ser CLT. Bom, é nesse estado que ela finaliza mais outra semana. Já em sua casa, no celular, ela decide checar mais algumas mensagens. Mensagens bem sugestivas, por sinal. Como assim relaxar depois do trampo, senhorita Angel? Bom, ela é uma jovem, então até aqui nada fora do normal. Após isso, ela checa a comunidade de furries e vai dormir. Para surpresa de 0 pessoas, ela chega atrasada de novo. E ao ver o consultório completamente vazio, ela aperta na campainha várias vezes, tentando se convencer de que apesar disso, ela não estava tão atrasada assim. E aqui podemos perceber que a nossa jovem está um pouquinho mais ansiosa para o exame do que das outras vezes. Algo com certeza aconteceu nessa semana. E a ansiedade é tanta que ela vai até mesmo conferir as horas no relógio que fica bem mais ao fundo do consultório. É quando várias perguntas surgem em sua cabeça. Perguntas essas que aos poucos começam a dominar sua mente. E bem nessa hora que ele aparece, a tranquilizando, informando que a razão de não ver recepcionista era porque a mesma havia saído. Por esse motivo, o consultório estava vazio. Apesar de um pouco assustada pela aparição repentina, a jovem se tranquiliza com aquela resposta. Assim, eles entram no consultório para mais outra sessão. Mas dessa vez algo diferente acontece. A visão da Angel está bem mais embaçada. E aparentemente, na mente dela, parece que tudo está acontecendo mais rápido. Ela diz sentir dor quando lhe pergunta se pode tocá-lo. Ela nega com todas as forças, e mesmo assim ele o faz. Mas de alguma forma, mesmo ela falando, é como se o doutor sequer pudesse ouvi-la. É como se tudo aquilo tivesse acontecendo em sua mente. Terminando a aplicação, a garota parece retornar à realidade, com o médico chamando pelo sonâmbulo, dizendo que eles já haviam terminado. Sem expressão alguma, Angel apenas se levanta e vai embora do consultório, deixando para trás até mesmo sua preciosa jaqueta, encerrando assim outra semana. Agora uma pequena pausa para algumas considerações. Angel é uma garota bem introvertida, isso a gente já conseguiu perceber. Por estar em uma situação de vulnerabilidade, ela se submeteu a esses testes com Lee, a fim de ganhar uns $1000. Mas para isso, ela teria primeiro que finalizar as 8 semanas. Isso levando em consideração que ela trabalha num lugar extremamente hostil, com a escala extremamente abusiva. Ou seja, quase que sempre ela está esgotada e cansada. E é em meio a esse turbilhão de coisas que vamos então à penúltima semana. Angel chega bem apreensiva ao local, claramente apressada para terminar e poder voltar para casa. Lee, compreendendo a situação, faz tudo muito rápido, desde as perguntas até a injeção. Porém, após terminar, ele faz um convite inusitado, a convidando para ir até a varanda do local. Chegando lá em cima, a vista, apesar de não ser uma das melhores, é melhor do que dentro do consultório. E naquele lugar, Lee decide perguntar a Angel o que aconteceu nessa última semana, já que ela apresentava comportamentos bem atípicos. Então, após reunir muita coragem, a garota decide falar o que aconteceu. Ela afirma que um colega de trabalho começou a agir muito estranho com ela ultimamente. E dentre esses episódios, ele a chamou para a casa dele e lá, ele agarrou ela? Bom, a essa altura da conversa, eu acredito que muitos de vocês entenderam o que aconteceu. E assim, eu tenho uma leve suspeita. A garota, mediante tudo aquilo, simplesmente desaba na frente do médico, que aconselha que ela simplesmente se afastasse daquele rapaz e arrumasse algum outro emprego. Mas assim, cá entre nós, sabemos que falar é muito fácil. A Angel no momento precisa muito daquele emprego, e ouvir Lee falando daquela forma tão fácil, tão simples, a deixou ainda mais magoada, o que a fez ir embora do local, abandonando Lee sozinho na varanda. Mais tarde, já em seu quarto, é possível ver no celular de Angel várias mensagens e ligações do médico, o que mostra sua real preocupação com o jovem. Mas apesar disso, tudo que a Angel precisa agora é de tempo. Mesmo sendo a última semana, Angel não aparece no consultório, o que deixa Lee bem inquieto. E assim, encerramos a quarta-feira da última semana. Porém, ainda na mesma semana, só que na sexta-feira, Angel resolve aparecer no consultório. O doutor, apesar da preocupação, parece muito feliz em vê-la novamente. Ele se desculpa pelo tanto de ligações,
e justifica que conseguiu o número dela através da ficha de registro. E aqui, se fosse em qualquer outra situação, sentiria muito medo. Mas como eu li, tá liberado. Angel parece estar bem preocupado em não ser qualificada mais para o teste, já que ela não compareceu nem quarta nem quinta. Mas por precisar muito do dinheiro, ela teria ido mesmo assim. O doutor então decide dar continuidade ao teste, esquecendo tudo o que aconteceu. Porém, durante as perguntas, percebemos que Angel responde sim para a maioria delas, desde alucinações até cansaço. Angel estava realmente muito mal essa semana. Após isso, já dentro do consultório, lhe retira uma amostra de sangue, e dessa vez não injeta mais nada na garota, já que agora tudo que ele precisava era de uma amostra de sangue. Então ele revela que esse tempo inteiro ele estava apenas injetando um soro fisiológico na Angel, e que tudo que ela tinha relatado desde dores, alucinações, cansaço, tinha sido apenas frutos da sua cabeça. E que o objetivo do estudo, na verdade, era provar de que se a pessoa pensasse que havia um remédio milagroso que curasse TDAH, ela iria se curar sozinha. E então, ela recebe seu tão merecido pagamento de $1000. É sério, eu nunca vi alguém receber $1000 com tanto desânimo, mas levando em consideração de tudo que ela teve que passar até aqui, eu entendo ela. A jovem então se despede, dizendo que ela precisava ir trabalhar, mas lhe contesta, afirmando que ela não trabalhava nas sextas. Porém, a garota informa que seu gerente simplesmente havia trocado a escala, o que deixa o doutor ainda mais preocupado, que afirma que se fosse pelo dinheiro, ele mesmo poderia pagá-la por aquele dia. E insistia mais uma vez que naquela noite ela não fosse trabalhar, sugerindo que ela ficasse em sua casa por um tempo. E apesar de ficar meio pensativa após aquele convite, a garota aceita, e então eles seguem viagem. Já em seu carro, o médico fala um pouco sobre a sua vida, sobre como ele era um garoto prodígio quando mais novo. Mas assim que ele entrou para a faculdade, ele percebeu que as coisas não eram tão fáceis como ele pensava. E aproveitando isso, ele nos revela também que na verdade não era médico. Meus amigos, nessa parte trancou foi tudo. Mas em seguida, ele revela que era enfermeiro na verdade, e que queria ser médico. Porém, após várias frustrações e notas bem abaixo da média na faculdade, ele acabou desistindo desse sonho. Angel, ouvindo aquilo, se sente confortável para falar sobre sua vida também, revelando como ela havia se formado na faculdade de artes, que ela havia entrado como bolsista, muito provavelmente por causa do seu incrível portfólio. Bom, alguns momentos antes de chegar na casa do Lee, o jogo simplesmente oferece uma opção de save, a primeira até agora. E meus amigos, eu espero que peido PS, porque caso contrário, eu me caguei foi todinho. E só pelo fato da opção de salvar ser obrigatória dessa vez, podemos deduzir que aí vem coisa. Chegando na casa do médico, quero dizer, enfermeiro, podemos observar que o cara com certeza deve ser um sugar daddy, porque meu amigo, olha o tamanho desse casarão. A princípio ele é bem receptivo, oferecendo até roupas limpas e macias, para que a gente possa namorar confortável. E assim que ele vai em direção ao armazém para pegar as roupas, tá na hora de explorar. Mas como a alegria de pobre dura pouco, em instantes ele volta. E assim, estranhamente ele já sabia onde estavam as tais roupas. Era como se ele já estivesse esperando a gente ali. De qualquer forma, eu acho que eu não quero pensar nessa hipótese por enquanto. Após isso, ele oferece o jantar. Mas o apetite da Angel anda meio ruim, então ela apenas nega. E assim, depois de tudo que ela passou até aqui é compreensível. Então, o homem diz que pela manhã irá comprar alguma coisa pra gente. Nos questiona se temos alguma coisa em específico em mente. Angel responde que apenas o básico já estava ótimo, e caso ele quisesse, ela poderia até mesmo ir com ele. Mudando de assunto, Lee diz que podemos ficar com sua cama, já que somos hóspedes especiais, e se oferece para dormir no sofá. O cara é muito gentleman, mas Angel discorda, dizendo que o sofá parece bem confortável para ela. Porém, durante essa conversa, a nossa garotinha tem uma ideia um pouco safadinha. Porém, ela interrompe a própria fala, reafirmando que iria dormir no sofá. Os dois então resolvem assistir TV juntos para passar o tempo. Ele recomenda algumas das suas fitas antigas de documentário, inclusive uma delas é sobre casos criminais. Angel diz que aquela não era uma boa hora para ver coisas assim, e olha, aqui eu devo concordar. Bom, enquanto estão assistindo, eles entram no assunto sobre como Lee fica tão nervoso em alguns momentos, e Angel cita até mesmo a Adri, já que ela também era outra pessoa que havia notado esse comportamento do doutor. Ouvindo aquilo, o médico nega, dizendo que na verdade era bem calmo. Em resposta àquilo, Angel então sugere que ele relaxasse os ombros e parasse de arrancar as pelinhas dos dedos, coisa que já havíamos percebido que ele fazia constantemente. Bom, depois dessa conversa, simplesmente adormecemos, acordando apenas no dia seguinte, assim que ouvimos o som da porta abrindo. Aparentemente a Angel não conseguiu acordar para ir com ele às compras. Ela dá bom dia e ele responde com boa tarde. Sim, o bichinho tava com muito sono. Assim que ele entra com as compras, ele nos entrega um carregador, já que como ele havia suposto, não trouxemos nenhum ali. Logo após, o doutor segue para o andar de cima, nos deixando sós por um tempo. Agora sim é hora de explorar. Mas como o Angel está com fome, primeiro temos que cuidar disso. Indo até a geladeira e depois interagindo com a pia, Angel nota que a pia está estranhamente limpa, uma coisa bem atípica para alguém que não esperava visitas. É quando ele volta para o andar de baixo, dizendo que já iria preparar algo para a gente comer.
mas a garota retruca, falando que o mínimo que ela poderia fazer pela hospitalidade seria cozinhar. Então ela sugere panquecas, mas para fazer panquecas precisamos também de farinha. Então o doutor, meio sem jeito, pergunta depois de quanto tempo a farinha vence. E aqui podemos deduzir que essas panquecas vão ficar no mínimo duvidosas. Depois de cozinhar, os dois se sentam juntos na mesa e começam a desfrutar das panquecas, que incrivelmente ficaram boas. E olha aí, até que não faz mal comer algo vencido de vez em quando. Eu tô brincando, pelo amor de Deus, não façam isso. Durante a conversa ele revela que não sabe cozinhar muito, e que também quase tudo que ele tenta fazer ou vira carvão ou vence. Indy, ouvindo aquilo, o reconforta, dizendo que enquanto estiver lá, vai tratar de alimentar os dois. Bom, após a refeição, a jovem decide checar a carga do celular, que mesmo estando 100%, continua sem sinal de rede, o que a faz questionar ali se ele não teria um roteador em casa. O médico responde que sim, mas por ele passar tanto tempo fora de casa, ele sequer sabe se ainda está funcionando. Indy então revela que mexia com provedores de internet e essas coisas no seu antigo trabalho, dizendo que poderia dar uma olhada. Ele apenas dizia que o roteador estava na garagem, e assim ela vai. Chegando lá, podemos observar que ele tem bastante coisa para alguém que mora sozinho, e Angel até brinca com o fato, dizendo que ele parecia estar se preparando para uma espécie de apocalipse. Ignorando isso, vemos uma caixa na parede, então suponhamos que seja essa. Analisando melhor aquilo, Angel concluía que aquilo era muito antigo e que sequer fazia ideia de como mexer, decidindo que era melhor voltar. Porém, antes de voltar, fiquei brincando um pouquinho com esse interruptor. Pois é, eu me distrai fácil. Retornando para dentro, ele nos questiona então se deu certo. A garota informa que não, e que provavelmente seu chefe vai ficar uma fera por ela ter faltado sem dar justificativa, mas que apesar disso, ela estava muito bem após comer e dormir, o que mostra o quão sobrecarregada ela estava com sua rotina. E aquele tempinho ali com o Lee tinha deixado um pouco melhor. Mudando um pouco de assunto, ela pergunta se não poderia subir no andar de cima, e com a expressão tensa, ele diz que poderíamos ir, contando que não nos importássemos com sua coleção de taxidermia. Calma, sei que parece nome de doença. Mas se assim como eu até agora você também não sabia o que era, deixa que o Lobão Guará aqui te explica. Taxidermia é basicamente o empalhamento de animais, seja com barro ou palha. Taxi vem do grego, que significa dar forma, e dermia significa pele. Pesquisando um pouco mais, eu vi que tem gente que faz isso com humanos. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Bom, apesar da informação, isso desperta curiosidade no jovem, que decide subir e ver por conta própria. Subindo as escadas, nos deparamos com um cenário que parece ter vindo direto de Silent Hill. Caminhando um pouco mais a fundo, Lee repentinamente aparece por trás, surpreendendo a garota, que questiona do porquê tão pouca iluminação. Mas ele a tranquiliza, dizendo que era apenas porque os kite-sizes estavam fracos. Nos aproximando um pouco mais da taxidermia, Angel reconhece como Jenny Henniver, essa coisa que parece um diabo aí. Lee diz que a viu quando tinha 9 anos em um museu, e apesar do medo, decidiu adotar a sua própria, fazendo basicamente a própria terapia de exposição ao medo. Esse cara realmente não bate bem na cabeça. Mediante a isso, Angel pergunta se ele não tinha nenhuma outra fobia, e ele confirma, aranhas, mas que apesar disso, por ter um bom coração, até mesmo deixou um a morar em sua garagem. E aqui uma pequena curiosidade sobre mim, eu realmente tenho uma aranha em casa. Na verdade a gente vive num acordo de interesse mútuo, ela pega os bichinhos pra mim e eu protejo ela. Essa filha da puta aqui, ó, essa cigarra, ela tava fazendo barulho lá embaixo no quarto da minha mãe. Ela subiu aqui e ficou azucrinando meu quarto. Agora, filho da puta foi voar pelo teto aí, ó. Minha aranha de estimação ali pegou ela. Vai virar janta, filho. Até minha namorada quando vem aqui em casa se assusta. Desculpa, Docinho. Enfim, voltando ao jogo. De certa forma, é até que bonitinho ver esses dois interagindo. E eles então decidem entrar no quarto do Lee. E ali vemos que é bem espaçoso, tendo direito até a suíte. E o cara tem uma banheira. Pois é, pra mim quem tem banheira é rico. Mas mesmo assim, Lee não tem sequer uma lixeira dentro do banheiro. Eu sei, é algo bem peculiar para se notar, mas eu não consigo imaginar alguém usar o banheiro sem lixeira. Continuando, a primeira coisa que Angel comenta é sobre essa tal banheira, e de como seria legal tomar um banho nela. Explorando um pouco mais o quarto, Angel se impressiona também com o tamanho do armário de Lee, e o questiona se ela não poderia entrar ali. O médico responde que com o tamanho dela, provável que sim, mas pede para que ela não tentasse. Tá bom... Mudamos então a atenção para a cama, que é bem grande inclusive. Ele fala também que é uma California King e essas coisas. Pulsando mais um pouquinho, achamos uma gaveta de Lee, papéis e lápis de cor. A Angel adora desenhar, então ela pergunta se não teria problema de desenhar um pouco, já que fazia muito tempo que ela não parava para se concentrar nisso. O Lee diz que não tem problema, porém ele pergunta se não poderia ficar ali observando. A garota fala que até gosta de conversar enquanto desenha, mas não demora muito até calar o convite para desenhar junto. E aqui vai um alerta de cena fofa. Em poucos instantes, aqueles dois estavam ali, um de frente pro outro desenhando, aproveitando aquele momento de paz depois de tantos dias conturbados. Mas inevitavelmente, a conversa deles acabava voltando para assunto de consultório, já que Lee percebe que Angel é canhota,
e afirma que já sabia disso, pois quando ela tinha preenchido a ficha no primeiro dia, ela usou a mão esquerda, o que nos prova que desde lá atrás, o Lee já vem observando a Angel, e é durante essa conversa que entramos num diálogo bem profundo, que nos mostra o quão afundada nos problemas a Angel está, já que ela diz que preferiria ter nascido como um animal selvagem, com propósitos e objetivos já predefinidos, cuidar de seus filhotes, garantir a segurança deles e viver uma sociedade que já estaria em sintonia com ela. A garota também destaca que era como se ela não tivesse sido feita para ser humana e nem viver em sociedade, já que ela constantemente pensava em como a vida seria mais tranquila se ela fosse apenas um animalzinho seguindo seu ciclo. E isso talvez justifique o gosto dela por furries. Assim que eles terminam o desenho, chega a hora de mostrar um pro outro. No desenho da Angel, temos furries, para surpresa de 0 pessoas. Porém, são claras representações dela e do Lee. Então chegamos à vez do Lee, que apesar de relutar bastante, acaba cedendo e mostrando seu desenho. Bom... não ficou tão ruim. A garota tenta conter a risada, mas não por ter achado feio, e sim fofo, e que só do fato de ter sido ele quem fez, fazia aquele desenho ser especial. E então, ela pedia pra ficar com ele. O médico concordava, porém pediu dela em troca, e assim, eles trocavam desenhos. Depois disso, Angel e Lee aproveitam um pouco mais o tempo juntos. Eles jantam e assistem um pouco mais as fitas antigas do Lee. Porém, assim que vai dando a hora de dormir, Lee avisa que vai subir, e se Angel precisasse de alguma coisa, o chamasse. Porém, no meio daquela noite, nossa garotinha então resolve dar o primeiro passo, e segue até o quarto do doutor. Chegando lá, ela apenas se deita ao lado dele e diz que vai dormir ali. Surpreso, ele concorda, e diz que apenas tem que pegar as coisas dele antes de sair. Mas a garota interrompe, apenas o mandando ficar ali e não se mover. E ao amanhecer, vemos o quão a sério ele levou aquela ordem, já que ele tinha ficado estático na mesma posição em que ela encontrou. Bom, depois de ter feito coitado de travesseiro, Angel decide se levantar e fazer alguma coisa para eles comerem. Então eles descem, e enquanto Lee arrumava a sala, Angel cozinhava, e após terminarem de comer, enquanto Lee lavava a louça, Angel ia checar o celular, que a propósito, continuava sem sinal. Então, a garota decide sair um pouco, já que desde que chegou, sequer colocou os pés para fora de casa. Mas assim que ela abria a porta, ela se deparava com um clima seco lá fora, devido à falta de chuva. Mas apesar disso, Lee decidia se juntar a ela, levando consigo um equipamento microscópico para poder observar melhor as poças de água formadas lá fora. E então, os dois saíram para desbravar o quintal juntos. E aqui, outro alerta de momento fofo. O doutor cuidadosamente explica sobre cada espécie e micro-organismos que eles encontram naquelas águas. E o rapaz, a dengue sem dúvida faria uma festa aí. Assim que eles terminam o tour, eles voltam para dentro, e Angel menciona aquela banheira enorme no quarto de Lee, já que agora seria a hora perfeita para um banho. E como um bom cavalheiro, ele se ofereceu para buscar a toalha e lavar as roupas dela enquanto ela estivesse no banho. Já na banheira, Angel ouve algumas batidas na porta, e assim que ela fala que pode entrar, Lee é surpreendido com aquela cena, que o faz entrar de costas, pique Mohawk. E então, Angel mostra mais uma vez seu lado perverso, e convida o pobre do Lee para ir tomar banho com ela, que reluta sobre ele. O jogo então nos dá 2 opções, mas como queremos ajudar o nosso amigo, entramos. E aqui outro alerta, mais um momento fofo desses dois. Assim que o doutor entra, ele parece bem envergonhado com a situação, mas em contrapartida, Angel parece estar bem à vontade. Então eles começam a conversar sobre a infância e de como Angel tinha uma boa memória a longo prazo, muito diferente de Lee. E durante toda essa conversa, Lee seguia empenhado em não olhar para Angel, o que faz a garota questionar aquela atitude. Rapidamente ele se desculpa, dizendo que não queria ser inadequado. Mas filhão, você tá literalmente dentro de uma banheira com a garota que você gosta. Essa deveria ser uma das suas últimas preocupações. A garota então decide brincar um pouco com ele, o questionando que então, desde que ele não olhasse para ela, estava tudo bem entrar na banheira junto com ela. E assim que o doutor ia responder, ela dizia que estava brincando. Então, os dois saíam do banheiro. Por um tempo, aqueles dois seguiam vivendo sua vida normalmente, comendo, vendo fitas e dormindo, porém dessa vez juntos. E aí, uma dessas noites dormindo juntos, que eles se viram um para o outro. E olha, essa é uma conquista e tanto, já que estamos falando aqui de 2 introvertidos. E antes que eu me esqueça, mais uma ceninha fofa aí. Angel tenta tranquilizar Lee a respeito daquele momento, dizendo que ele poderia apenas fingir que aquilo seria uma festa do pijama. O que até funciona, já que eles seguiam falando de suas vidas um para o outro. E aqui chegamos num tema bem delicado, já que Angel cita o fato dela estar se sentindo confortável novamente com outra pessoa, mesmo fazendo tão pouco tempo desde que ela sofreu um abuso. Ouvindo aquilo, Lee a tranquiliza, dizendo que nunca sequer teria cogitado duvidar dela, o que deixava a jovem bem mais confortável sobre o próprio ritmo que ela estava levando para superar aquilo. O doutor então decide tocar no pescoço de Angel, a fim de checar seus batimentos, e logo após, permite que ela faça o mesmo, para que assim ela percebesse o quão rápido o coração dele estava batendo. E assim que ela percebe, ele revela que na verdade ele ficava assim sempre que ele estava perto dela. Que coisa maluca! Em resposta a isso, a garota então deita em seu peito, dizendo que iria ficar por ali, até que o coração agitado de Lee se acalmasse. E pela manhã, aqueles dois estavam ali dormindo juntos,
de conchinha. E quando a garota acorda, apesar de estarem bem confortáveis, Angel decide se levantar, e o médico apenas a segue. É então que a garota questiona sobre ele não ter que ir trabalhar, porém ele afirma que não, já que está se sentindo um pouco mal. E como ele tem muitas horas de folga acumulada, o doutor afirma que a empresa apenas colocaria algum substituto em seu lugar. Porém, mesmo após aquele tempo que eles passaram juntos, Angel avisa que em breve terá que voltar para sua vida normal, o que faz o médico insistir para que ela ficasse mais um pouco. Após a insistência, a garota decide ficar por algumas horas. E é quando ele avisa que teria que fazer algumas manutenções na caminhonete. E o fato dele estar indo fazer isso só agora era porque ele queria dar toda a atenção para Angel. Bom, e assim ele vai. E logo após isso, Angel decide que está na hora de checar o celular mais uma vez. E observando que ainda estava sem sinal, a garota pensava que talvez fosse por causa da operadora dela. E é então que ela decide novamente olhar esse tal roteador. Indo até a garagem, percebemos que Lee não está lá, como ele disse que estaria. Enfim, apesar de tudo, temos um trabalho a fazer. Analisando melhor aquela coisa arcaica, Angel percebe que aquilo sequer é um roteador, e sim um modem. Ela em momento algum questiona o fato de Lee ter dito que aquilo era sim um roteador, já que na cabeça dela, o médico muito provavelmente não sabia ou sequer se importava com aquilo. E é quando ela tem a brilhante ideia de procurar o verdadeiro roteador, já que se há um modem, é provável que tenha um, e o seu palpite era que estivesse no quarto. De volta ao quarto, fuçando um pouco mais, ela acha um buraco nada suspeito bem atrás da cabeceira da cama. Olhando melhor, podemos ver que tem um cabo com interruptor ali, e assim que ela pressiona, ela percebe que algo foi ativado. Pronto, só era o que me faltava, uma passagem secreta. Como se isso fosse possível. Após aquilo, a garota percebe uma luz saindo por trás da estante que ficava próximo à cama. Olhando um pouco melhor, ela percebia que não se tratava de um estante, em si de uma porta. E assim que ela abriu essa porta... fotos, bonecos voodoo, fios de cabelo, o antigo casaco da Angel, aquele lenço com sangue que usamos lá no começo. Cara, o que tá rolando aqui? Naturalmente a garota fica horrorizada ao ver tudo aquilo, e também muito confusa. E é quando ele aparece, e pela cara dele, não era pra gente ter descoberto isso. Ele até tenta se justificar, dizendo que pretendia limpar tudo aquilo antes que a gente encontrasse. Mas o problema nem era esse. A Angel permanecia assustada ouvindo tudo aquilo. E é quando o jogo nos dá duas opções, a de aceitar tudo aquilo e de rejeitar. E como por agora a nossa prioridade é sobreviver, decidimos aceitar. A garota então admite que aquilo era bem esquisito, mas que apesar daquilo, ele não parecia ter feito por mal. Ela demonstrava compreensão, dizendo que ele era apenas um cara muito solitário, e talvez aquilo teria sido sua única válvula de escape. Lee, ouvindo aquelas palavras, dizia que se sentia aliviado, pois ela não havia o repudiado. Porém, ele disse que toda aquela situação tensa o deixou suado, que agora ele precisaria de um banho. Então, ele se oferece para lavar o nosso casaco, dizendo que voltaria em breve. E assim que ele vai em direção ao banheiro, o único pensamento predominante na cabeça da garota é se aquele cara estaria escondendo mais alguma coisa. Mas para a Angel, no momento, o roteador é bem mais importante que aquilo. Então ela decide ir até o armário, já que até agora era o único lugar que não havíamos explorado. Porém ela lembra que Lee havia alertado dela não entrar antes. Mas depois de tudo que aconteceu, o que mais poderia dar de errado, né? Abrindo aquela porta, ela percebe que é tão escuro que a lanterna do seu celular não seria o suficiente para iluminar aquele lugar. Então, decidimos ir atrás de uma lanterna, e como já exploramos bastante essa casa, temos uma ideia de onde possa estar. Indo até a garagem, pegamos então a lanterna que estava em cima do balcão de materiais de sobrevivência do Lee. Agora com a lanterna em mãos, podemos finalmente entrar e procurar o roteador. E assim que acendemos a lanterna, podemos notar um aparelhozinho que não se parece muito com o roteador, mas se fosse um, por que estaria ali tão escondido? A garota percebe que ele estava ligado, e então ela resolve reiniciá-lo, ou desligando o primeiro. E assim que ela desliga, misteriosamente o sinal do seu celular volta. E assim, roteadores não bloqueiam os sinais. Mas apesar de tudo isso, a única coisa que de fato surpreende a garota é o fato de depois de tantos dias fora, não ter sequer uma mensagem, nem de seus amigos, nem do seu chefe, muito menos de seus fãs. Ela havia passado 3 dias na casa do Lee, e ninguém sequer sentiu sua falta. Mas em meio a essa crise, ela percebe um pequeno buraco dentro do armário. Um buraco esse que dá acesso a uma pequena escada. E a essas horas, o que é um peidinho pra quem já tá todo cagado? E então, ela ouve barulho de passos vindo do lado de fora. Percebendo que Lee havia voltado do banho. Então nossa única escolha é descer aqueles degraus e encarar seja o que for que estiver lá embaixo. Chegando ao final da escadaria, algo assusta a garota, fazendo com que ela largue a lanterna no chão. Aquilo é uma pessoa? Ou melhor, essa pessoa tá viva? Lee sabia da existência daquela pessoa ali, e mesmo com o frio que fazia naquele porão, não parecia que fazia muito tempo que aquela pessoa estava ali. Então por enquanto a única certeza que temos é de que Lee tem sim envolvimento com aquilo. Se aproximando um pouco mais do corpo, Angel percebe que era seu colega de trabalho, o Brandon. Porém, ele não foi nos apresentado pelo nome, e sim pelos seus feitos, já que Brandon foi responsável por ter abusado de Angel. E isso talvez poderia explicar o porquê dele estar ali. Em meio a esses pensamentos,
Lee aparece, dizendo que não tinha sido difícil de saber quem tinha feito aquilo com Angel, já que Brandon era o único homem que trabalhava no mesmo estabelecimento que a garota. Então ele a viu em seguida e o ameaçado com a furadeira, que pelo fato dele estar de costas, o garoto pensou que fosse uma arma. Lee então pegou uma seringa com um sonífero e 1, 2... Chegando no esconderijo, Lee fez questão de questionar o rapaz sobre os atos dele, mesmo tendo certeza que foi ele que fez aquilo com Angel. Em meio ao interrogatório, Brandon chama Angel de Angela. E vocês lembram da identidade lá no começo do jogo? Pois é, ela foi rasgada propositalmente pela garota, justamente pelo fato dela ser agênero, e o seu nome remeter a alguém do sexo feminino. Porém, o que mais me surpreendeu em meio a tudo isso é a forma com que o doutor resolveu punir aquele rapaz. Ele sempre teve curiosidade para saber se era possível realizar uma lobotomia em uma pessoa utilizando uma broca. E se você não sabe o que é lobotomia, eu não sei o que você está fazendo nesse vídeo. E então, ele oferece ao rapaz 3 alternativas, C, T ou L. Escolhendo uma das opções, agora temos que escolher números, de 1 a 5. Escolhemos 2, e então ele resolve revelar o seu plano. A vértebra L2 seria a qual ele iria perfurar até atravessar a medula espinhal do garoto. Simples assim. E após aquilo, ele pretendia o soltar e o deixar escapar. Boa sorte para subir essas escadas com a medula espinhal descolada. E foi assim que ele assassinou o Brandon. Aterrorizado com a história, tudo que a garota conseguia fazer era se perguntar o porquê daquilo. Mas a forma como ele responde, falando coisas que ele sabia sobre Angel, mostra que foi tudo porque ele se importava com ela. E aqui o jogo novamente nos dá 2 opções, rejeitar tudo aquilo ou apenas aceitar o amor do Lee. E aqui temos 3 variações de finais. Se lá em cima rejeitarmos Lee após ver a coleção macabra da Angel e o rejeitarmos pela segunda vez aqui embaixo, o médico acaba se desvivendo com a ajuda da furadeira, bem na nossa frente. Porém, se o aceitarmos lá em cima e rejeitarmos aqui embaixo, Lee fica em um canto do porão e apenas diz para irmos embora em 10 segundos. E se não formos embora nesse tempo, você já deve imaginar o que acontece. E o terceiro final, que é esse que vamos escolher, e eu já digo porquê, é o final que aceitamos quem Lee é de verdade, e acabamos nos tornando cúmplices dele, o questionando o que eles fariam de agora em diante, e como fariam para esconder aquele corpo. O médico diz que tudo que precisamos no momento é de concreto, cascalho, uma lona bem grossa e um carrinho de mão, mas algumas ferramentinhas básicas, que eu acredito que o Lee tem. Meus amigos, mãos à obra. E assim, Angel e Lee viveram felizes para sempre. Clinical Trial é um jogo indie desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas, mais precisamente 3 pessoas, um responsável pelo roteiro, design de personagens, direção e cenário, outro responsável pela arte do jogo e outro responsável pela trilha sonora. Esses 3 tentaram ao máximo fazer um jogo de suspense, abordando muitos temas sensíveis e importantes, como por exemplo, saúde mental. E como vocês podem ver, conseguiram muito bem. E eu deixo aqui enfatizado a forma com que somos apresentados ao mundo e aos personagens. Tudo acontece de maneira tão orgânica que acabamos simpatizando com eles. O vídeo ficou tão longo porque o jogo tem aproximadamente 3 horas e meia de gameplay, mas eu juro que eu tentei ao máximo trazer o máximo de informações possíveis sem que o vídeo ficasse chato. E eu espero ter conseguido fazer isso minimamente bem. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu sou o Cura e eu vejo vocês no próximo vídeo.